Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Agora é glorificado o Filho do Homem. E Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado, Século XXI.
Agora é glorificado o Filho do Homem. E Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. E logo o há de glorificar. Meus filhos, ainda por um pouco estou... Todos. Vamos dar então início aos trabalhos desta noite. Vamos proceder ao sorteio dos livros. Quando eu caminhava pelo mundo e solitário fui seguindo a
Vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso modelo, nosso guia, nosso irmão de todas as horas, amigo incondicional, para lhe agradecermos esta presença aqui, as bênçãos e as dádivas que nos tem dado ao longo da nossa existência terrestre, todos os momentos de alegria, todos os momentos também de sofrimento, tudo isso faz parte da nossa caminhada, da nossa evolução, e temos que estar gratos a Deus por podermos estar na Terra, nesta oportunidade, nesta nova tentativa de aperfeiçoarmos as nossas falhas. Queremos pedir-vos também, Senhor, pelos trabalhos que estamos a iniciar, para que eles decorram com normalidade, em paz, em elevação e em harmonia, que os bons espíritos, que a espiritualidade superior que orienta esta casa, que esteja presente, que possa estar aqui junto de nós, nos intuindo, nos ajudando, para que tudo possa correr, conforme disse, em normalidade. Obrigado por tudo. Fica conosco, Senhor, e que assim seja. Página 31. Sentir que estás junto de nós.
nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque Ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, e quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos foi dito. Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Jesus promete outro Consolador, é o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, pois que não está suficientemente maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo assinalado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e alegorias. Levanta o véu propositadamente lançado sobre certos mistérios e vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. É um texto do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Para nós espíritas, o mês de abril é um mês de extrema importância, porque a 18 de abril de 1857 foi publicado o Livro dos Espíritos. Estamos quase a celebrar mais um ano dessa publicação, será na sexta-feira, e, portanto, tomei como liberdade para a reflexão desta noite conciliarmos este texto do Evangelho de São João, da promessa do Consolador, do Espírito de verdade, que seria enviado pelo Pai, e também a proximidade dessa data e do início do Espiritismo para, de alguma forma, falarmos sobre esta que é a terceira revelação. Relata o Evangelho de São João que muitos dos judeus subiam da província até Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Ouvindo grande multidão, quiseram, na festa da Páscoa, ver Jesus que estava a chegar a Jerusalém e tomaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, clamando: Hossana, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Todos sabemos que esta última entrada de Jesus em Jerusalém foi recebida em euforia pelo povo, em festa, em júbilo.
Também sabemos que antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que ia chegar a sua hora e que estava próximo o momento em que ia deixar este mundo e retornar ao Pai, ou seja, ao mundo espiritual. Como tal, reuniu-se com os discípulos para uma última refeição em conjunto. Vamos recordar um pouco daquilo que se passou nessa última refeição através de um excerto do filme O Evangelho segundo São João. Como eu tenho aqui alguns vídeos no meio da apresentação, eu de vez em quando vou ter que comutar aqui, é um problema técnico, portanto, se falhar ali a imagem já sabem porque é, sou eu aqui no computador a alterar as definições para podermos ver o filme. Se puderem baixar as luzes também era bom. Não, só aquelas. Só as porque reflete ali na tela. Agora é glorificado o Filho do Homem. E Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. E logo o há de glorificar. Meus filhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas vos digo, como tenho dito aos judeus: para onde eu vou, não podeis ir. Eis que vos dou um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Senhor, para onde vais? Para onde vou não pode seguir-me, mas depois me seguirás. Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Darias a tua vida por mim? Em verdade vos digo, não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Mas não ficais perturbado o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse lhes preparar o lugar, eu não teria dito. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis o caminho para onde vou. Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho até lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas.
E é por isso que sou glorificado. E eu vou para ti. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Pai Santo, eu peço, guarda em teu nome os que me deste, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora eu vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Não peço para que os tirais do mundo, mas peço para que livrai-os do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Dedicai-os a vós, santificando-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela palavra deles hão de crer em mim. Rogo para que todos sejam um. Ó Pai, que eles sejam um como és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também estejam comigo, para que vejam a minha glória, a glória que me deste. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Ó Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu também neles esteja. Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron. Neste pequeno excerto do filme, vimos a promessa de Jesus de enviar o Consolador. Vimos também que ele ensinou aos discípulos que eles teriam um mandamento novo e que esse mandamento seria amarem-se uns aos outros como ele os amou. E ainda outro ensinamento, que é: na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu irei para preparar-vos essa morada. No Evangelho segundo o Espiritismo, temos exatamente este texto, que foi o texto que eu li no início da nossa palestra, que é a promessa do Consolador. E um aspecto importante que vinha nesse texto é que, se é necessário que o Espírito de verdade venha, que o Consolador venha, é porque, das duas uma, ou Cristo não disse tudo o que teria para nos ensinar, ou aquilo que ele nos ensinou não foi devidamente compreendido ou foi esquecido. Todos sabemos que nós temos, cada um de nós, dois aspectos importantes do nosso progresso.
Um tem a ver com o intelectual, com a parte intelectual, com o conhecimento, com a inteligência, e outro tem a ver com a parte moral. E são distintos, ou seja, cada um de nós faz a progressão, por assim dizer, no que diz respeito à componente intelectual, portanto, independentemente da componente moral. Isto quer dizer que existem espíritos, seres intelectualmente muito evoluídos, mas que podem ser moralmente muito atrasados e vice-versa. Pessoas intelectualmente pouco evoluídas, mas moralmente muito avançadas. Isto significa que para nós chegarmos à perfeição, que será a meta, será o objetivo da nossa existência, nós teremos que caminhar nessas duas vertentes. Ou seja, teremos que fazer o nosso progresso, quer intelectual, quer moral. Jesus, no tempo em que veio, há 2000 anos, naturalmente que encontrou no povo judeu muitas pessoas com alguma evolução e com bastante evolução moral, que compreenderam os seus ensinamentos, que se entregaram devotadamente a ele, que se transformaram interiormente e que, naturalmente, progrediram, evoluíram moralmente. Em termos intelectuais, também sabemos que ainda não era tudo conhecido, aquilo que sabemos hoje, não o era há 2000 anos atrás. Portanto, havia muita ignorância ainda sobre as leis naturais, sobre muitas das ciências que hoje conhecemos. E, portanto, para que compreendamos verdadeiramente os ensinamentos de Jesus, era necessário que houvesse algum tempo, portanto, que o tempo pudesse passar para que nós fôssemos compreendendo, fôssemos adquirindo conhecimento para compreender verdadeiramente aquilo que ele nos ensinou há 2000 anos. Esse trabalho foi feito em grande parte pela religião e pela ciência. No início, como sabemos, a religião teve um grande papel na difusão dos ensinamentos de Jesus, mas também a nossa ignorância e os nossos defeitos, o nosso orgulho, a nossa inveja, a nossa prepotência, fez com que grande parte desses ensinamentos fossem interpretados à nossa maneira. E então foi como que uma divisão no seio da religião, por assim dizer, que deu origem a muitas religiões, a muitas interpretações da mensagem de Jesus, e isso fez com que cada um de nós se baralhasse. Ou seja, já não sabíamos quem é que falava a verdade, quem é que tinha a maior parte da verdade. Porque, ao fim e ao cabo, todos têm, no fundo, uma parte da verdade. E nenhuma tem a verdade absoluta, porque estamos em processo de evolução e, portanto, os conhecimentos são naturalmente proporcionais ao estado evolutivo do planeta. E, portanto, nós vamos aprendendo, nós vamos tomando consciência das várias partes que compõem a verdade, ou seja, vamos refinando essa verdade. O que é que aconteceu durante este período da história, desde o século I, por assim dizer, até ao século XXI? Foi uma luta entre a ciência e a religião, sendo que essa luta entre a ciência e a religião começou após o Renascimento. Portanto, após o século XVI, XVII, com muitos pensadores, como Galileu, como Descartes, como Copérnico, que vieram trazer opiniões e teorias diferentes daquelas que as religiões professavam, que começou a haver a cisão entre a ciência e a religião. E o que é certo é que no século XIX para a frente se agravou ainda mais essa cisão e, enquanto a ciência nos tem caminhado e nos tem dado muito saber em termos da ciência material, certo é que em termos da ciência espiritual isso não tem acontecido. De qualquer maneira, a religião, que teria o papel de nos ir instruindo relativamente à parte espiritual, também não tem
feito grandes progressos relativamente àquilo que eram as teorias e as crenças de muitos anos atrás. Por isso, nós temos aqui um Estado, no século XIX, um pouco complicado relativamente àquilo que era o pensamento à época e aquilo que eram as crenças religiosas e as crenças científicas. Vamos ver aqui mais um excerto de um vídeo que talvez explique melhor esta questão de como é que foi feita a evolução até ao século XXI. Século XXI. Só aumentar um bocadinho o som. O povo caminha por entre as ruas da Cidade Luz e muitos ainda discorrem acerca da mesma pergunta feita um dia pelos distantes parentes das cavernas. De onde viemos? Para onde vamos? Na busca humana para a compreensão dos grandes enigmas existenciais, nasceram as religiões. A religião muitas vezes esteve de mãos dadas com a política, ambas unidas em disputas nada santas. Até hoje são vários os episódios de fundamentalismo religioso. A igreja, como tem uma instituição de 2000 anos, ela já passou por tantos percalços na história, né? Por tantos momentos de sombras, de erros. Muitas vezes o próprio religioso se corrompe também. Se deixa seduzir, né, pelos apelos e pelas ofertas de poder ou de qualquer outro elemento que são dados pelas instâncias materiais e passam a dar respaldo religioso para essas, digamos assim, ações de tirania, de opressão. Então, ao longo da história, muitas guerras foram justificadas por motivações religiosas, distorcidamente, distorcendo a orientação divina. Toda instituição, quando ela se institucionaliza muito, ela corre o risco de ser uma instituição muito fechada, muito pesada. O ser humano achava que tinha que conquistar a natureza, que tinha que dominar a natureza, e que tinha que dominar um povo, tinha que dominar o outro. E o que nós estamos percebendo agora? Que não precisa ser assim, que nós podemos compartilhar da terra juntos, que nós podemos cuidar uns dos outros, que podemos respeitar a diferença. Se foi na Europa que houve um dos mais cruéis desvios da mensagem cristã, foi também no Velho Mundo que a essência democrática e libertadora de Jesus começou a ser resgatada. E foi a intelectualidade europeia que revolucionou o pensamento humano ao convidar o homem para o raciocínio e a experimentação, em busca de verdades que à época eram inexplicáveis e interpeláveis. E diante dessa exaltação à razão, neste momento, surge inclusive a autonomia. Porque é um momento de autonomia de pensamento, é um momento do livre-arbítrio que Descartes exalta. O pensamento ocidental, ele caminhou por um processo de análise, né? Ele, digamos assim, para você encontrar a verdade de um todo maior, você segmenta em partes e você estuda a parte. E nesse processo foram descobertas muitas leis da natureza, da física, etc. Muitos fenômenos puderam ser explicados, né? Então, do ponto de vista científico, o que acontece? Neste momento, nós temos na física, a física de Newton, a lei da gravidade, na biologia, a presença de Darwin, de Lamarck, que trouxeram toda uma explicação naturalista, biológica para a evolução. Na química, nós temos Lavoisier, que já houve uma preocupação com métodos precisos, no sentido de medir, inclusive, a natureza, essa preocupação quantitativa. E do ponto de vista humanístico, e também político, do ponto de vista político, nós temos a presença de Marx,
que exalta a dialética marxista, não é? Justamente naquele contexto materialista. Quer dizer, o ser humano começou a ter capacidade de prever eventos materiais e nesse processo ele esqueceu da existência de Deus. No século XIX a ciência se distanciou totalmente de Deus e falar de Deus na ciência seria assim um pecado mortal. Todo esse processo de análise, de síntese, seja o que for, ele é válido, mas sem prescindir da existência de Deus, que pressupõe na manifestação de qualquer objeto, qualquer elemento, né, um ser superior, um ser que tem um propósito com a criação. Uma razão obscurecida certamente vai entrar em conflito com um coração puro e aberto. Uma razão escrava da sua falta de conhecimento vai fazer o corpo padecer também. Uma razão que não é cuidada, que não é limpada, tratada, alimentada, é uma razão que não colabora com o crescimento espiritual também. Houve um distanciamento muito grande, quase que radical, entre a ciência e a religião. E que, de certa forma, isso permanece um pouco até os nossos dias. Para se chegar à verdade, se deve duvidar de tudo, mesmo das coisas aparentemente verdadeiras. A partir da dúvida racional, pode-se então alcançar a compreensão do mundo e mesmo de Deus. O racionalismo e o iluminismo haviam deixado claro ao mundo que era preciso educar. Os homens precisavam absorver cultura e conhecimento capaz de os tornarem melhores para si próprios e para o mundo que habitam. Estava para findar a época do "é assim porque é assim que tem que ser", e só a educação forneceria a chave para a compreensão do mundo e de seus segredos. Desta maneira, descortinou-se o caminho para uma nova arte, a arte de ensinar. E neste sagrado labor, um homem gravaria para sempre seu nome na pedagogia. Pestalozzi foi uma luz que se acendeu na terra, foi uma luz que se acendeu na educação porque ele exemplificou. Muitos teorizaram, ele foi e fez a escola, fez várias vezes, acabava por falta de dinheiro, ele não perdia a coragem e refazia, fazia de novo. Ele já queria educação integral. Então ele dizia, é preciso desenvolver a solidariedade, o amor ao próximo, a fraternidade. E ensinava fazendo com que plantasse, amasse a terra, colhesse aquilo que a terra produzia. Era exatamente a visão que o Espiritismo nos traz, do homem completo, do homem integral. Neste pequeno vídeo, nós conseguimos perceber duas situações. A primeira, que era a fé que existia antes do advento da ciência, que era uma fé dogmática, em que as pessoas não raciocinavam, as pessoas acreditavam naquilo porque lhe diziam que era assim e pronto. Com o aparecimento destes pensadores, de novas teorias, aqueles que tinham algum contacto com a educação, com a ciência, foram começando a questionar as coisas e, portanto, deixaram de acreditar por acreditar e começaram a raciocinar e a ver se tinha lógica aquilo que lhe transmitiam. E isso fez com que muitos se afastassem da religião e se tornassem adeptos da ciência. E, portanto, no século XIX havia estas duas grandes fações, por assim dizer. Os religiosos, dogmáticos, ainda muito acérrimos defensores daquilo que eram as suas crenças, e depois havia a parte da ciência que questionava tudo e que, na maior parte dos casos, dizia que Deus não existia e que, portanto, isso era tudo uma crença que não estava ainda provada e, portanto, isso fez com que houvesse um acréscimo de ateus e de pessoas que não acreditavam na religião. No entanto, e para fazermos agora um parênteses àquilo que estamos a abordar, fenómenos mediúnicos, contactos com o além, demonstrações da vida após a morte, sempre existiram desde todas as épocas.
Não foi com a doutrina espírita que isso se iniciou. Temos inúmeros relatos na Bíblia de factos que demonstram que existe vida para além da morte, que é possível a comunicação entre seres encarnados e seres desencarnados. Mas, a partir ali do século XVIII, XIX, houve uma crescente manifestação destes fenómenos e começaram a ser objeto de estudos, de conversas entre todos. Um dos primeiros personagens que tinha uma mediunidade, uma faculdade mediúnica extraordinária, foi Emanuel Swedenborg, que era sueco, que nasceu em Estocolmo no ano de 1688, desencarnando depois em Inglaterra no ano de 1772, e ele próprio criou uma escola e uns seguidores, e portanto ainda hoje na Suécia existe quem professe aquilo que são o entendimento desta personagem. E aquilo que ele nos vem dizer, mais ou menos, foi que havia formas irrecusáveis de haver uma ligação entre o plano espiritual e o mundo material. Era necessário, contudo, que a humanidade estivesse preparada para perceber essa ligação. Ele tinha uma faculdade de vidência e hoje está documentado em muitos documentos da época um facto que ele presenciou e que narrou quando estava a jantar na companhia de 16 pessoas e que esse jantar decorria em Gotemburgo e ele viu um incêndio que ocorria na cidade de Estocolmo, a 480 km. Todos os que estavam presentes nessa refeição acharam que ele estaria louco, mas a verdade é que na altura não havia internets nem jornais, portanto não puderam confirmar umas horas depois ou quase uns minutos depois, mas a verdade é que, passados alguns dias, foi possível comprovar que exatamente àquela hora em que ele estava a jantar deflagrou um grande incêndio em Estocolmo que consumiu muitas habitações. E, portanto, este fenómeno que ficou registado acaba por ser uma faculdade mediúnica na qual o espírito se desdobra e consegue visualizar à distância acontecimentos que se estão a desenvolver noutro local. Outro também homem portador de faculdades mediúnicas fora do normal foi o Sr. Andrew Jackson Davis, que nasceu nos Estados Unidos no ano de 1826 e desencarnou também nos Estados Unidos no ano de 1910. Ele possuía uma faculdade que era a de visualizar o interior do corpo humano e ver aquilo que as pessoas, doenças que tinham, anomalias que elas desenvolviam, e também visualizava muitas das vezes o fenómeno de desligamento do espírito a quando da morte. Portanto, quando morria alguém, ele conseguia visualizar o processo em que o espírito se desligava da matéria. Em março de 1844, também ele passou por um fenómeno de desdobramento e transporte, tendo sido levado à localidade de Poughkeepsie, onde residia, até às montanhas de Catskill, cerca de 55 km de distância. Este fenómeno é um fenómeno idêntico àquele que nós conhecemos como o milagre de Santo António, que estaria a rezar a missa em Pádua e em Lisboa a defender o Pai num julgamento. É o mesmo fenómeno, um fenómeno de desdobramento e transporte. Neste caso, este senhor, Andrew Jackson Davis, estaria na sua localidade e desdobrou-se e foi visto nas montanhas de Catskill, a 55 km de distância. Este apontamento que eu fiz aqui vem demonstrar
que a mediunidade e os fenómenos mediúnicos e a relação entre o mundo material e o mundo não material sempre existiu. No entanto, foi com as Irmãs Fox, no ano de 1848, que, de alguma forma, o início do Espiritismo se deve. E, portanto, a história, os livros que, de alguma forma, narram a história do Espiritismo, quase sempre começam com este fenómeno da pequena vila de Hydesville. Era uma família que tinha ido morar para uma casa que estava abandonada e que as pessoas da localidade diziam que estava assombrada, por já lá tinham morado outras pessoas e tinham abandonado o local, e essa família decidiu ir viver para essa habitação e durante o primeiro ano que morou na casa não sofreu nenhum incidente, nem presenciou nada de anormal. Uma vez ou outra ouvia ruídos estranhos como se fossem arranhões nas paredes. No entanto, em meados de março de 1848, os ruídos atingiram proporções de tal ordem que eles passaram a ouvir pancadas, passaram a ouvir móveis a serem arrastados, as camas a abanar, e, portanto, isso criou na povoação, que era um local pequeno, algum alarido, e a família, dadas esses fenómenos, decide então mudar-se de habitação. Portanto, já tinha decidido que ia abandonar a casa, que ia viver para outro local, quando no dia 31 de março de 1848, durante a noite, a menina Kate, de 11 anos, decide fazer perguntas às pancadas. Ou seja, ela ouvia esses barulhos e, nesse dia, decidiu perguntar e perguntou se essas pancadas se eram de algum espírito, de alguma pessoa que estivesse morta, se sim, que desse uma pancada, se não, que desse 2 pancadas, e essas pancadas começaram a ter lógica relativamente às perguntas que ela formulava. Portanto, a entidade que ali estava a manifestar-se foi respondendo através de pancadas, sim e não, inicialmente às primeiras perguntas que lhe foram formuladas, sim com uma pancada, não com 2 pancadas. Posteriormente, foi criado uma forma de poder formar frases, ou seja, a cada letra do alfabeto foi definido um número de pancadas e então, estão a imaginar, não é? A gente faz uma pergunta e a resposta que tenha meia dúzia de palavras, estamos lá um tempão só para contar o número de pancadas letra a letra para formar a frase. Mas foi assim que se começou a comunicação com os espíritos nesta altura. Volto a chamar a atenção que sempre houve comunicações com os espíritos, está bem? No tempo de Moisés falavam, havia pitonisas, haviam médiuns que incorporavam, portanto tinham a faculdade da psicofonia, portanto havia comunicações mediúnicas. Só que nunca foram estudadas, nunca foram documentadas, nunca foram analisadas. A partir deste momento, houve um interesse enorme em querer perceber o que é que se estava ali a passar. E se aquilo era verdade ou se era aldrabice, se era invenção das miúdas e, portanto, a partir daqui houve um interesse muito maior naquilo que ocorria e, portanto, é por isso que este caso normalmente está ligado ao início do Espiritismo. Ver aqui mais um excerto rápido. Se ele arrancar. (31 de março de 1848). Em Hydesville, dos Estados Unidos da América, manifestações de forças inteligentes intervindo no plano físico assinalam o surgimento... Por mais alto.
do espiritismo através da fenomenologia mediúnica. A seriedade desses acontecimentos teve imensa repercussão até mesmo na Europa. Os fenômenos ocorreram numa tosca cabana, residência da família Fox, adeptos da Igreja Metodista. No primeiro diálogo registrado entre as irmãs Fox e o espírito de um mascate de nome Charles Rosbach, usaram-se letras do alfabeto para a formação de palavras, mediante convenção de que a cada letra corresponderia a determinado número de pancadas. Estava, portanto, descoberto o processo adotado para as comunicações entre os dois mundos. Pode-se dizer que o fenômeno das mesas girantes, que se seguiu aos acontecimentos de Hydesville, preparou o advento do espiritismo, despertando o interesse dos homens de ciência, dentre eles o professor Ribard ou Allan Kardec. Destes fenómenos dos Estados Unidos, houve conforme vimos ali, uma proliferação de fenómenos mediúnicos na Europa. Nomeadamente, ficou conhecido como o fenómeno das mesas girantes. Portanto, os espíritos continuavam a comunicar nessa altura por pancadas, sendo que as pancadas eram dadas através de uma mesa de pé de galo, ou seja, uma mesa com 3 pernas. No início dessas manifestações, aquilo não passava de uma atração, de um fenómeno diferente do que era habitual, mas a partir de uma certa altura começou-se a perceber que aquelas pancadas e aqueles movimentos das mesas tinham alguma lógica. E, portanto, começaram-se a formular perguntas e a mesa começou a responder com lógica às perguntas que foram feitas. Posteriormente, isso avançou, a forma de comunicar avançou para uma ardósia, para até chegarmos à psicografia que hoje conhecemos e, portanto, houve um processo natural de evolução das comunicações mediúnicas. Em 1854, conforme vimos, Hippolyte Léon Denisard Rivail ouve falar pela primeira vez nas mesas girantes através de um amigo que era o Sr. Fortier. Este Sr. Fortier era um magnetizador, um estudioso de magnetismo, ciência que também Allan Kardec havia estudado. No ano de 1855, Allan Kardec, professor Rivail, aceita o convite para assistir a uma sessão de mesas girantes e, vendo o fenómeno, afirma: eu intervia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenómenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação e uma nova lei que resolvi estudar a fundo. Ou seja, professor Rivail, nascido em Lyon, vivia em Paris, era conceituado em termos de educação, tinha publicado muitos livros importantes, um de gramática francesa, de aritmética, e foi convidado a assistir a estes fenómenos e, aparentemente, iria desmascarar aquilo que estava ali a passar-se, mas aquilo que presenciou despertou nele algo mais sério e, portanto, ele decidiu estudar o que se passava com um método que era o método experimental que era usado pela ciência na época. Ou seja, era tentar perceber de forma rigorosa a causa dos fenómenos, tentar documentar da melhor forma tudo o que se passava para depois formular, então, uma teoria que explicasse esses mesmos fenómenos. Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. Encontrei um dia o magnetizador, o Sr. Fortier,
que conhecia desde muito tempo. Disse-me ele que já não eram somente as pessoas que podiam se magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas caminhassem e girassem à vontade. O fato não me pareceu radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre corpos inertes e fazer que eles se movam. Algum tempo depois, encontrei-me novamente com o Sr. Fortier, que me disse ter um fato muito mais extraordinário. A mesa não só se movia, como também falava. Interrogada, ela respondia através de sinais. Eu estava, pois, diante de um fato inexplicado, aparentemente contrário às leis da natureza e que a minha razão repelia. Sabia apenas que as experiências eram realizadas em presença de pessoas honradas e dignas de fé. No ano seguinte, o Sr. Carlotti, amigo de 25 anos, me falou dos mesmos fenômenos com entusiasmo. Foi ele o primeiro a me mencionar a intervenção dos espíritos. E me contou tantas coisas surpreendentes que, longe de me convencer, me aumentou as dúvidas. Tempos depois, fui convidado a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Pleine-Maison. Aceitei imediatamente. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo. Menos ainda por meio de revelações do que de observações. Apliquei a essa nova ciência, como o fizera até então, o método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que a alma dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. O saber de que dispunham se limitava ao grau que haviam alcançado de adiantamento. A opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Esta constatação me preservou
de acreditar na infalibilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por alguns deles. O simples fato da comunicação com os espíritos, dissessem eles o que dissessem, provaria a existência do mundo invisível ambiente. Já era um ponto essencial, um imenso campo aberto às nossas explorações. O segundo ponto, não menos importante, é que aquela comunicação permitia que se conhecesse o estado desse mundo, seus costumes. Se assim podemos nos exprimir. No ano seguinte, em 1856, passei a frequentar também as reuniões espíritas que se celebravam em casa do Sr. Rustam. Eram sérias essas reuniões e se realizavam com ordem. As perguntas fúteis haviam perdido todo atrativo para a maioria das pessoas. Quanto a mim, ia obtendo a resolução dos problemas que me interessavam, do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Pouco a pouco, as sessões iam assumindo caráter muito diverso. Entre os assistentes contavam-se físicos, matemáticos, estudiosos e cientistas das mais diferentes áreas do conhecimento humano, todos formulando perguntas, aprofundando temas e questões. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos. O meu trabalho, em grande parte, já estava concluído e tinha as proporções de um livro. Mas eu fazia questão de submetê-lo ao exame de outros espíritos, com o auxílio de diferentes médiuns. Mais de 10 médiuns participaram do trabalho. Da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que eu organizei a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Conforme vimos, a partir de um certo momento, as reuniões passaram a ter um caráter sério. O professor Rivail levava um conjunto de perguntas metódicas que ia formulando. Um dos aspectos que ele falou ali, extremamente importante, é que ele notou nas primeiras reuniões que os espíritos não eram nada mais, nada menos que as almas das pessoas que tinham habitado a Terra e que, portanto, não possuíam a sabedoria total, nem conheciam totalmente a ciência. Isso fez com que ele tivesse a necessidade de formular essas perguntas e colocá-las em vários grupos mediúnicos, no sentido de depois analisar as respostas e ver aquelas que teriam mais, ou seja, que tinham alguma parecença e que pareciam lógicas relativamente à pergunta, descartando aquelas que, ao fim e ao cabo, eram respostas dadas por muito menos quantidade de espíritos. O Livro dos Espíritos, inicialmente, tinha aqui pouco mais de 500 perguntas. A edição que temos atualmente tem 1019 questões. Portanto, retomando o tema de hoje, que é a terceira revelação, nós vimos e sabemos que a primeira foi a de Moisés, da lei mosaica, dos 10 mandamentos, a primeira
parte destinada a educar o povo e a discipliná-lo. Depois veio a revelação de Jesus, que não veio destruir a lei, como ele havia dito, mas cumpri-la, e veio explicar melhor aquilo que estava na lei mosaica. E depois veio o Espiritismo, que é então o Consolador prometido. A diferença entre esta revelação e as outras é que ela não foi feita por uma única pessoa. A revelação espírita foi feita pelos espíritos, pelas vozes do além e em todas as partes da Terra, enquanto que as duas primeiras foram feitas numa região bem localizada e depois é que se difundiu ao longo dos séculos. Então, quais são os princípios básicos da doutrina espírita e porque é que isso é importante para nós e, de alguma forma, porque é que esta revelação também nós dizemos que é o Consolador prometido de Jesus, ou seja, que é a explicação daquilo que Jesus nos ensinou. Basicamente, podemos resumir a doutrina espírita a estes 5 princípios: a crença na existência de Deus, a crença na imortalidade da alma, a crença na pluralidade dos mundos habitados, na pluralidade das existências e na comunicabilidade dos espíritos. A existência de Deus e a crença em Deus vem quase desde o início da humanidade, que o homem se questiona sobre quem é que fez tudo isto, quem é que nos criou, quem é que criou tudo isto. E até então toda a definição de Deus era feita da forma antropomórfica, ou seja, Deus era comparado a um homem. E portanto, essa definição acabava por ser muito limitada. Foi com o advento do Espiritismo que esta definição ganhou uma maior dimensão. Quando, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Allan Kardec não questiona quem é Deus, mas que é Deus. E ao questionar que é Deus, deixa de ter um pensamento pré-concebido de que Deus era alguém, era uma figura, uma personagem. E ao questionar o que é Deus, os Espíritos vêm-lhe dizer que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Ou seja, essa definição abarca todo o infinito e abarca todo o espaço e deixa de estar circunscrita a um lugar. Ele tem ainda a oportunidade na codificação de dizer que Deus é eterno, imaterial, imutável, único, onipotente, perfeito, justo e bom. Estes são, e eterno, estes são os atributos da divindade. E, portanto, tudo aquilo que não foi feito pelo homem foi feito por alguém, por uma causa, há uma causa. Essa causa nós chamamos de Deus. Relativamente à imortalidade da alma, esta crença foi demonstrada pelas comunicações. Quando as mesas começaram a girar, quando as perguntas começaram a ser formuladas e os espíritos vieram dar testemunho de que eram almas de pessoas que haviam vivido na Terra e, portanto, foi possível comprovar muitos dos factos que eles relataram e, portanto, ficou demonstrada a imortalidade da alma. Este ensinamento já tinha sido dado por Jesus. Se nos lembrarmos da passagem da Transfiguração no Monte Tabor, em que Jesus se desdobra e trava um diálogo com Moisés e Elias, Moisés e Elias já haviam morrido faz muito tempo. Portanto, se ele dialogou com essas duas entidades eram espirituais e, portanto, estavam ali é porque existe imortalidade da alma. E, portanto, o Espiritismo não veio acrescentar nada àquilo que Jesus havia ensinado. Quanto à pluralidade dos mundos habitados, no início do nosso texto e na última ceia, Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas e que ele iria preparar um local para eles. Só o nosso orgulho, a nossa ignorância e a nossa vaidade podem, de alguma forma, levar-nos a pensar que no universo constituído por mais, pelo menos até hoje, pensa-se que há mais de 100 bilhões de galáxias no universo, e não temos a certeza se esse número é correto ou não, e que dentro da nossa galáxia, que é a Via Láctea, há pelo menos 400 bilhões de estrelas,
E dentro da nossa galáxia, para além das estrelas, ainda existem planetas e exoplanetas. Portanto, nesta imensidão que é o universo, pensarmos que só a Terra é que é habitada, é mesmo orgulho e vaidade. E que Deus não tinha mais nada que fazer do que criar toda esta quantidade de matéria apenas para nós podermos contemplar quando olhamos para o céu. E muitos de nós, muitas das vezes, nem olham para o céu, olham para baixo e, portanto, nem contemplam esta maravilha. Portanto, é natural, ou pelo menos é lógico, que toda esta panóplia de mundos tenha uma causa. Se Deus os criou, foi porque existe uma razão. E nós hoje sabemos pelo Espiritismo que essa razão tem a ver com a nossa evolução, com o nosso progresso. E, portanto, os mundos têm diferentes níveis evolutivos e para nós chegarmos à perfeição teremos que viver em muitos desses mundos. Portanto, acabam por ser escolas onde nós fazemos a nossa trajetória evolutiva. Outro dos princípios da doutrina espírita tem a ver com a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação. Se nós partimos do princípio que fomos criados com uma finalidade e que essa finalidade é atingir a perfeição, também será de lógico pensar que nós não o conseguiremos fazer em 50, nem 80, nem 100, nem 150 anos, se durássemos isso. Logo, teríamos que poder aprender e desenvolver as nossas capacidades intelectuais e morais através de várias existências. E também aqui o Espiritismo não veio trazer nada de novo, não veio acrescentar nada de novo, pois que Jesus já havia também ensinado que nós temos várias existências, que é preciso nascer de novo para podermos ver o reino de Deus. E o nascer de novo é precisamente reencarnarmos, voltarmos a ter uma nova existência e voltarmos a provar e a aprender novos conhecimentos. A comunicabilidade dos espíritos também ficou demonstrada na comunicação das mesas. Portanto, todas as perguntas que foram formuladas, as respostas provêm dos espíritos, e aquilo que ele depois fez foi lançar o segundo livro da codificação, que é o livro dos médiuns, onde ele explica como é que essas comunicações são feitas, que diferentes tipos de mediunidade existem e, portanto, que se os nossos familiares que já partiram estão vivos, podem comunicar-se connosco. E esta revelação de que nós somos imortais, de que nós temos várias existências, de que nós podemos novamente encontrar os nossos familiares, falar com eles, ouvir mensagens deles, vem fazer exatamente aquilo que a mensagem do Cristo não conseguiu fazer, pelo menos em muitos de nós, que foi mudar a nossa conduta, mudar a nossa maneira de ser. E é essa a missão do Espiritismo. Ou seja, o Espiritismo vem-nos dar o sentido da vida, vem-nos explicar porque é que sofremos, porque é que uns sofrem mais, outros sofrem menos. Se não houvesse a reencarnação, onde é que nós iríamos perceber a justiça de Deus? E, portanto, estes 5 pilares da doutrina espírita vêm, ao fim e ao cabo, dar-nos a bússola para nós levarmos a nossa vida da melhor forma. Vêm-nos dar um sentido para a nossa existência. E da mesma forma que Jesus, quando veio, disse que não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, isto para dizer que ele continuava a aceitar a lei de Moisés, vinha era dar-lhe um novo entendimento relativamente a esses ensinamentos. Também o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 7, vem dizer que o Espiritismo não vem destruir a lei cristã. Daí o terceiro livro que Kardec publica ser o Evangelho segundo o Espiritismo. Vem pegar nos ensinamentos de Jesus e vem explicá-los com base naquilo que foram as explicações que os Espíritos lhe deram quando compilou o Livro dos Espíritos e depois quando compilou
o Livro dos Médiuns. E, portanto, fica assim demonstrado que o Espiritismo tem todos os atributos para que nós o possamos considerar como o Consolador prometido. Porque consola, porque nós, sabendo exatamente o que se passa connosco no passado, que tem consequências hoje e que o hoje terá consequências no amanhã, fará com que nós mudemos as nossas atitudes, mudemos a nossa maneira de agir, de proceder e, ao fim e ao cabo, consola-nos, porque acabamos por perceber que aquilo que sofremos não é fruto do acaso ou da arbitrariedade. Tem uma razão de ser e essa causa está na nossa maneira de proceder no passado. Com isto, termino esta apresentação e vamos continuar com os trabalhos da noite. Na página 4. Vamos procurar no amar o próximo, encontrar, louvar e amar. Dar-nos força e entendimento para eliminar o lamento, o sofrimento dos irmãos. Vem, dá-nos tua luz para caminhar e seguirmos lado a lado com Jesus. Deus, Senhor, lembrar aqueles que à nossa volta sofrem. Muitos irmãos nossos e irmãs padecem as dificuldades do caminho, padecem no corpo, padecem na alma, Senhor. A ignorância continua a fortalecer esses que se afastam da Tua verdade. A ignorância, Senhor, continua a carregar sobre esses irmãos
aquilo que são as dores físicas, as dores emocionais e morais. Vemos por isso os hospitais, as casas de saúde, aqueles que junto a nós, nas nossas casas, padecem as dificuldades do corpo. Mas também sabemos, Senhor, que o sofrimento é muito no mundo espiritual, no lado espiritual, onde aqueles que estiveram perto de nós, como nossos familiares e amigos, vagueiam sem saber por onde, pela escuridão, pela dificuldade, por aquilo que são os caminhos que quiseram trilhar. Este momento é o momento em que nos orientamos para eles, em que os lembramos, em que lhes queremos dar um pouco de alívio, de paz, de estímulo. Por isso nos predispomos a dar um pouco de nós, que os teus mensageiros, Senhor, levem aquilo que podemos dar-lhes. É a nossa vontade de os ajudar, a nossa energia. Leva, Senhor, e que eles mais tarde possam reconsiderar naquilo que são os caminhos que trilham e aqueles que podem, a partir de agora, talvez orientar-nos para melhores dias, para melhores épocas, para melhores vidas. Leva, Senhor. Olá, Senhor. Deus.
E cá nos esperamos de novo na próxima sexta-feira, a partir das 8, das 20h30.